Olá, turma, tudo bem? Espero que estejam bem. Juazeiro, esse é o canal Juazeiro, Cidade Educadora, Aula em Rede. Eu sou o professor Rogério Rodrigues e vamos conhecer um pouco sobre as lutas, tá? Vamos ver um pouco sobre o boxe, sua origem, como ele se desenvolve e como se pratica, enfim. Mas é muito importante a gente saber diferenciar luta de briga, tá? A briga é um combate corpo a corpo ilegal, onde a violência prevalece. E por haver violência, sempre há machucados e pode chegar até a morte. Já a luta é um combate legal e com regras. A luta tem um espaço específico para ser praticada. E se você é lutador ou quer ser um lutador, o que você aprendeu ou vai aprender, jamais utilize em brigas ou para levar vantagem sobre os colegas. A violência, jamais, ok? O boxe. A palavra boxe ou pugilismo quer dizer bater com os punhos. Ou seja, nessa luta, apenas os socos são admitidos, tá? É utilizado apenas os punhos. O boxe é um esporte de contato no qual o lutador usa os punhos tanto para atacar como para a defesa dos golpes adversários. Vamos conhecer um pouco da história do boxe. As evidências mais antigas do boxe datam de 3.000 anos antes de Cristo na Suméria, um dos 5 berços mais antigos da civilização humana. Então, a prática do boxe vem de muitos anos atrás. O boxe foi levado para o Egito e milênios depois para a Grécia, onde ficou conhecido como pancrácio. Algumas literaturas apontam a sua origem na Grécia, porém, ele surgiu há 3.000 anos antes de Cristo na Suméria. O pancrácio era uma luta da época, onde se utilizava outras formas, não apenas os punhos. Utilizava-se as quedas, as imobilizações. E ele era muito violento, onde a luta só acabava com a morte de um adversário ou quando ele desistia. Não tinha regras específicas e nenhum equipamento de proteção. No século XVIII e XIX, quando houve o Renascimento na Inglaterra, o boxe era praticado com as mãos nuas, ou seja, sem as luvas, causando machucados nas mãos e muitos machucados nos seus adversários também. Com isso, em 1867, houve uma reformulação das regras, que previam os rounds de 3 minutos, com intervalo de 1, e foi introduzido as luvas, para que houvesse uma maior proteção dos lutadores. E essas regras apenas entraram em vigor em 1872. O objetivo do boxe é desferir golpes para pontuar ou nocautear o adversário, seguindo um conjunto de regras pré-determinadas. Todas as lutas existem regras, né? O boxe também existe, onde apenas você usa os socos para atingir o adversário. As lutas acontecem em um ringue. O ringue é um tablado elevado, acolchoado e cercado por cordas, que também essas cordas são protegidas, para evitar com que os atletas, ao tocar na corda, sejam lesionados. Os equipamentos do boxe. O boxe ele é subdividido em 2 categorias. Existe o boxe olímpico, que é o praticado nas Olimpíadas, e o boxe profissional. Os equipamentos do boxe olímpico são as luvas, que é o principal equipamento. Por que ele é o principal equipamento de proteção? Porque o boxe só é permitido usar os punhos, desferir socos no adversário. O capacete, protetor bucal,
o protetor genital, que também é conhecido como coquilha, que é usado apenas para os homens. Já no boxe profissional, também os equipamentos são os pares de luvas, o protetor bucal e o protetor genital. No boxe profissional, como vocês podem visualizar e diferenciar, não se utiliza capacetes e também não se utiliza uniforme, apenas um calção. Uma luta de boxe consiste em inúmeros rounds, que geralmente é de 9 a 12. Cada round tem uma duração de 3 minutos, separados por um intervalo de 1. Cada intervalo, o lutador se dirige a um canto do tablado, que se chama no corner do ringue, e pode descansar nesse canto e receber as orientações da sua equipe. Se um dos lutadores for derrubado, o árbitro interrompe ali a luta, o combate no momento, conta 10 segundos. E se esse adversário que foi derrubado não levantar, não se recuperar, ele aplica e de imediato encerra a luta, tá? Com isso ele decreta um nocaute. O nocaute é o final da luta. Se dentre essa luta não houver um nocaute, existe 3 árbitros para que seja pontuado ali os golpes. O nocaute é o final da luta, seja em qualquer round. Se o atleta for nocauteado, é encerrada a luta. E caso isso não ocorra, essa luta vai ser decretada a vitória através de pontos. Esses pontos, eles são aplicados por 3 árbitros que ficam de fora do tablado, de fora do ringue, seguindo os seguintes critérios: agressividade efetiva, onde o atleta deve se manter sempre ativo na luta, procurando sempre desferir os golpes, domínio do ringue, defesas e golpes fortes e limpos. Quais são os golpes limpos? São os golpes que efetivamente atingem o adversário. O sistema de pontuação, com base nesses critérios, é feito da seguinte forma: 10 pontos para o vencedor do round e 9 pontos para o perdedor, onde essa decisão é feita por pontos, né? Quando não há a finalização, a vitória é decretada por pontos, onde pode ser feita da seguinte forma: decisão unânime. Como é a decisão unânime? Quando os 3 árbitros dão a vitória para o mesmo atleta. A decisão dividida, quando um árbitro dá a vitória para um atleta e os outros 2 dão a vitória para o outro atleta, decretando a vitória desse que recebeu a pontuação máxima dos 2 árbitros. A decisão majoritária é quando o árbitro decreta a vitória para um atleta, 2 árbitros para um atleta, e o outro dá um empate. E quando há o empate, quando os 3 árbitros decretam empate entre os 2 atletas. Os golpes. Considerando que o boxe se utiliza apenas os punhos, existem 5 golpes possíveis: o jab, o direto, o cruzado, o gancho e o uppercut. O jab é desferido com a mão da frente da guarda e, por isso, é sempre mais rápido, porém mais fraco. O direto é desferido com a mão de trás da guarda e, por isso, é mais lento. E, por ganhar mais impulso, ele acaba sendo mais forte. O cruzado é similar ao direto, mas ele é desferido de um ângulo diferente para atingir a lateral da cabeça ou do tronco do adversário. O gancho, ele é um movimento semicircular, curto, que visa atingir a lateral da cabeça ou do tronco do adversário.
E o uppercut é um golpe desferido de baixo para cima que visa atingir o queixo do adversário. Agora eu vou deixar aí um desafio para vocês. Pesquise o que é a guarda no boxe, para que ela serve e como ela é feita. Logo em seguida, vocês citam 3 lutadores de boxe brasileiros.